Sim, quero te agradecer antes de qualquer coisa, né, aceitar o meu convite para a gente estar sendo a primeira pessoa a encarar essa minha nova aventura de fazer bate-papo com pessoas empreendedoras. Que eu acredito muito nisso, que empreendedores não são só aquelas pessoas que têm um negócio próprio, mas pessoas que têm um espírito empreendedor. Pessoas que às vezes fazem parte de um time e têm essa mentalidade empreendedora de inovar, de encarar desafios, de sair do mesmo, né? De buscar realmente ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor para o time que ela faz parte, para a empresa que ela faz parte. Acho que assim todo mundo tem a ganhar, tem a crescer. E para mim, ontem ainda eu estava conversando com uma outra grande amiga minha que tu, para mim, é um dos cases de sucesso assim, dentro da minha caminhada. É uma pessoa que eu me orgulho muito e quando eu pensei em fazer isso, foi uma das primeiras pessoas, tanto que está aí, né? Para a gente fazer esse bate-papo, para tu poder compartilhar um pouco da tua caminhada, dessa tua trajetória, que dentro do negócio que tu está seguindo, do Amor do Céu, que daqui a pouco tu vai falar um pouquinho mais aí, vai falar melhor do que eu do teu projeto, mas eu acho que ainda é um começo, né? Acho que tem muita coisa ainda por vir, mas que já está ganhando corpo aí, já está mostrando para que veio. Então, antes de qualquer coisa, quero que tu te apresente, fale quem é a Cibele, ou fale do teu projeto também para quem vai nos acompanhar. Então, também quero te agradecer pela oportunidade, porque assim como tu disse, né, que eu sou, que tu te orgulha de fazer parte, eu também me orgulho de dizer que tu foi uma das pessoas que me ajudou a estar onde eu tô hoje, né, porque a gente se conheceu no momento que eu tava super confusa, pensando em largar tudo, assim, e tu me disse, não, tu sabe. Então, tu me auxiliou muito nesse momento e me auxilia até hoje, né? Porque volta e meia a gente troca figurinha e conversa sobre isso. Então, eu sou a Cibele, tenho 32 anos, sou enfermeira de formação e depois de um tempo percebi que não estava mais feliz na minha profissão, assim, que precisava de algo a mais. E aí eu não sei exatamente de onde surgiu a ideia dos doces, assim, o dia que isso aconteceu, mas eu sempre gostei de cozinhar, comecei a cozinhar cedo. E aí, a partir disso, eu pensei, bom, vou fazer doce. Aí me juntei com uma amiga e a gente começou a fazer doces juntas numa Páscoa. E foi um sucesso, assim, as vendas nessa Páscoa. E aí eu decidi que eu queria isso pra mim. E aí, quando nós nos conhecemos, eu tinha sido demitida da empresa onde eu era enfermeira. E aí eu precisava decidir se eu voltava pro hospital ou se eu seguia a carreira dos doces. E, na verdade, eu queria muito seguir a carreira dos doces, mas o começo não é fácil, né? E aí a parte financeira pesa pra gente tomar esse tipo de decisão. Foi difícil, eu tive que dar um peitaço, assim, aceitar, né? Ser resiliente para aceitar as condições que eu tava me colocando, mas deu tudo certo. E aí hoje o Amor do Céu tá com 2 anos e 8 meses. E ainda tô na parte de alavancar a carreira, né? É o começo, mas cada dia que passa eu cresço um pouquinho mais, aprendo um pouco mais. E é isso, então, o Amor do Céu é uma empresa de doces artesanais e hoje em dia eu toco a empresa sozinha, mas com o auxílio de toda a minha família, né? Eu sempre falo que eu sou sozinha, mas na verdade eu não sou. Legal. E é isso, muitas dificuldades, mas eu tô cada dia mais feliz com a decisão que eu tomei, cada dia mais realizada, assim. E aí as coisas vão acontecendo, né? Eu voltei pro hospital agora no meio da pandemia, mas aí eu tô tendo que conciliar as duas carreiras e tá sendo muito desafiador para mim, mas também ao mesmo tempo eu cresci muito com o Amor do Céu por estar nessa outra empresa. Então, é isso. Certo. E tu falou assim, né, que foi talvez um momento muito parecido que tu passou, talvez seja também de muita gente aí que vai nos acompanhar, que foi num momento que talvez de necessidade, né, de tu precisar se reinventar, onde tu saiu de um emprego que tu estava e aí foi meio que aleatoriamente, mas com algo que tu já gostava muito de fazer e quando vê se tornou uma coisa mais séria.
como foi nesse momento, assim, né? As dificuldades, talvez, que tu enfrentou naquele momento para tomar essa decisão, para realmente encarar isso de uma forma, poxa, é isso que eu quero realmente para mim, isso que eu também gosto de fazer. Como que foi esse momento para ti? Eu comecei a pensar, assim, na verdade, eu acho que muitos de nós, das pessoas que vão nos ver, assim, querem ter o seu negócio próprio, né? A gente pensa isso, quero ser o meu chefe. Só que, claro, o lado de tu ser de uma empresa, tu vai bater o cartão, vai embora, os problemas ficam na empresa. Quando tu é o dono da empresa, os problemas te acompanham 24 horas. E às vezes a gente tem essa ilusão de que, vão ser o dono, vão ser o meu chefe. A gente não pensa nisso, né? Mas eu pensava que queria ter o meu negócio próprio e tal. E aí foi a oportunidade que eu pensei assim, eu tava num emprego que tinha um salário muito confortável. E aí eu ganhei esse presente de ser demitida. Se eu não aproveitasse esse momento, quando que ia ser, sabe? Porque eu não tinha coragem para pedir demissão, apesar de já não estar tão feliz nesse emprego. Mas a função financeira me fazia ficar lá. Sim. Então, quando eu recebi esse presente da demissão, bom, é agora ou nunca, porque eu não vou ter a coragem de sair de outro emprego. Então, foi nesse momento que eu pensei que, bom, vou receber essa oportunidade, vou abraçar essa oportunidade e tornar ela o que eu quero para minha vida, assim. E aí, quando eu comecei a fazer os doces, apesar de não ser um mar de rosas, né, eu percebi que eu era muito feliz fazendo aquilo, que eu tinha satisfação, apesar do lado financeiro ainda não estar pleno como eu gostaria, apesar de eu ainda estar passando por aquela descoberta do começo, né, Sim. Eu já me sentia muito realizada, sabe? Eu já me sentia muito, assim, meus olhos já brilhavam, é isso que eu quero. Coisas que eu não sentia mais com a minha profissão de enfermeira. Então eu disse, bom, nunca vai ser perfeito, né? Eu vou ter que aprender a lidar com isso e se é o que eu quero, vamos abraçar. E aí eu tive o apoio de toda a minha família, assim. Claro que algumas pessoas se preocupavam, porque todo mundo sabia da minha estabilidade e diziam assim, nossa, mas tu passou tantas dificuldades para se formar, porque eu trabalhava, estudava, né, enfim. E aí agora tu tá colocando tudo fora. Eu disse, gente, eu não tô colocando fora. Eu aproveitei esse tempo que eu tava no hospital, eu fui muito feliz lá. Eu fiz amigos, eu conheci pessoas, eu cresci. Só que é outro momento da minha vida. Então, eu acho que fazer as pessoas entenderem também, a gente primeiro precisa estar certo do que a gente quer, sabe? E pensar assim, azar se o meu tio tá preocupado, se eu vou ter dinheiro ou não. O que importa é eu, né? Então é uma dificuldade, assim. E é um grande desafio isso, né? De bater de frente realmente com esse tipo de pensamento que é pelo bem da gente também, né? Quando acontece isso, né? As pessoas se preocupam por tudo aquilo que tu já construiu dentro de uma outra carreira. O legal é perceber quando as pessoas têm essa clareza, essa firmeza que tu teve de encarar isso, né, e de realmente mostrar que tu entende o lado, a preocupação dessas pessoas que também estão querendo o teu bem, mas ao mesmo tempo, será que abrir mão de todo um resto de uma vida que tem pela frente ainda, né, de muito tempo de vida que ainda vem pela frente, e abdicar de algo que talvez vai te preencher muito mais como pessoa, como profissional, né? Afinal, a gente passa muito tempo do nosso dia trabalhando, né? Então, se a gente realmente não faz algo que gosta... Muitas pessoas falavam assim, nossa, mas tu é muito boa enfermeira. Como que tu vai fazer isso? Eu vou mostrar pra vocês que eu sou muito boa confeiteira também, eu dizia, sabe? Porque as pessoas falavam e muitas não eram pra me prejudicar, e era porque eu era uma boa profissional, eu tinha consciência disso, sabe? Porque eu também gostava do que eu fazia, mas agora eu gosto muito mais. Então, só que eu nem sempre tive essa certeza, né? E eu acho que ela vai vindo com o tempo, assim, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a se enxergar. E eu acho que hoje as coisas não tão boas, não é motivo para eu desistir, né? E às vezes a gente se apega naquele dia que não tá tão bem, eu não quero mais isso, eu vou voltar pro meu emprego, que todo dia primeiro meu salário tava lá, e eu tive que ter clareza para entender isso, sabe? Porque eu pensava assim, nossa, tá tudo dando errado, e agora, se eu tivesse no hospital, não estaria passando por isso. E aí eu pensei, não, mas calma, hoje o dia não tá tão bem, amanhã já vai estar. E aí eu preciso de pessoas como tu, como minha mãe, que sempre me fala isso, sabe? O Diego também. E aí eu consegui hoje estar mais madura
para conseguir entender que cada dia é um dia, sabe? E a gente não pode se desesperar porque hoje não tá dando tudo certo. Sim, legal, com certeza. Eu vou querer saber também, claro que tu vem de uma área que hoje estão sendo talvez, né, uma das principais pessoas aí, uma profissão que está mais do que ninguém enfrentando a maior barra aí, né, os enfermeiros, os médicos, com esse momento que a gente está passando aí no mundo inteiro. Mas antes de tu falar sobre isso, sobre esse outro lado também da Cibele, né, a Cibele enfermeira, eu queria saber de ti o nome Amor do Céu, né, da onde que veio, como que surgiu isso, o que isso representa? Ele é muito engraçado, porque foi uma brincadeira, olha só, era uma vizinha que tinha um filho pequeno, e um dia a gente estava jantando, e aí ele estava na casa dos meus pais, esse vizinho pequeno, e aí ele foi abrir a geladeira, e a mãe dele disse assim, Arthur, não abre a geladeira, tu não tá em casa. E ele disse, pelo amor do céu, eu só queria pegar, acho que era refrigerante, não me lembro. E aquilo ficou muito engraçado, a gente achou muito engraçado. E eu comecei a chamar o Diego, que na época era meu namorado, né, hoje é meu marido, de Amor do Céu. Tanto que no meu celular e no celular dele é Amor do Céu que tá o nome. E ficou, e a gente se chamava de Amor do Céu e tal. E aí, quando a gente decidiu, né, que ok, vou viver de doces, eu e a minha comadre, que começou como minha sócia, que nome vai ser? E aí a gente começou a pensar vários nomes, e aí o nome de Amor veio na cabeça, assim. E aí a gente começou a colocar no Facebook, no Instagram, para ver se já tinha alguma loja e tal. Daqui a pouco ela me olha e diz, então vai ser Amor do Céu. E sabe quando bate na hora aquele nome? Sim. Vai ser. Todo mundo gostou, assim, na hora, e ficou. E tem uma aceitação super legal, engraçado, mas na verdade a história não tem muito... não é assim, né? Mas sim. Ficou. Mas tem sentido para vocês, né? É algo que, poxa, vem de anos, né? Já vem há muito tempo aí. Sim, a vizinha até que, quando tava nessa situação, né, que eu contei pra ela, olha, Vivi, tô abrindo uma empresa de doces e vai ser Amor do Céu. Ela adorou saber que de uma maneira ou outra ela tinha participado disso, assim, então foi bem legal. Que show, legal. E pra gente, então, tocar um pouco nesse assunto que eu acho que é importante nesse momento que a gente tá passando, tu, na posição que está, sendo também enfermeira de carreira e de profissão, tendo que voltar para essa área também, agora nesse momento tão delicado que a gente está passando, como aconteceu isso para ti, como que tu está encarando esse momento, a Cibele profissional, a Cibele empreendedora, a Cibele ser humano, como que está sendo esse momento aí para ti? Assim, eu tinha feito esse concurso, né, há 4 anos atrás. Eu achei que nem valia mais o concurso. E aí, em janeiro, eu tava na praia e me ligaram. E eu atendi o celular, não sei por quê, porque quando eu não conheço o telefone, eu nem atendo. E aí, era me chamando pro concurso e tal, que ainda valia, se eu queria uma vaga. E eu tava precisando de dinheiro, né, porque o Amor do Céu decolando, mas ainda não tava pagando as minhas contas. Então, eu disse, nossa, vou abraçar essa oportunidade e vamos ver no que vai dar. E sempre ficou muito claro na minha cabeça que eu não ia abandonar o Amor do Céu, logo agora que eu já tinha uma cartela de clientes, né? Sim. E eu vou conciliar. E aí, nesse momento, a minha família me abraçou. Não, vai que vai dar tudo certo, a gente tá contigo. Assim, ter o apoio deles é fundamental pra mim, né? Legal. E aí comecei em fevereiro, março estoura a pandemia. E eu, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí todo mundo me dizia assim, meu Deus, 2 anos sem estar como enfermeira e voltou agora no meio da pandemia. E aí eu comecei a me questionar sobre isso, sabe? Eu me sinto a pessoa certa no lugar certo, assim. Porque eu tô encerrando a minha carreira, né, como enfermeira, trabalhando nesse momento que vai ficar pra história, sabe? Porque o meu contrato vai ser renovado agora em janeiro e depois vai até janeiro de 2022. Então, assim, eu tô levando de uma maneira leve porque eu sei que vai acabar. E eu sei o quanto está sendo importante para mim, pessoa, o quanto está sendo importante para o Amor do Céu, essa parte, né, financeira. Sim. Tá me deixando mais leve para crescer, né? Então, tá tudo certo, sabe, como tem que ser. E essa pandemia é algo que veio para ensinar tantas coisas, assim, eu não sei te dizer
a quantidade de coisas que eu aprendi, que eu tenho vivido todos os dias lá, assim. É muito diferente de tudo que eu já vivi. Eu já tinha trabalhado 5 anos como enfermeira, mais 5 anos como técnica, e eu nunca vivi nada parecido, assim, nesses 8 meses, sabe? É uma loucura o que a gente está passando, é uma loucura ver o quanto a gente se transforma de uma maneira positiva e o quanto muitas pessoas não estão aprendendo nada com tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vejo assim, o quanto a gente é egoísta por exigir algumas coisas num momento tão difícil, assim, sabe, que a gente está vivendo. E eu acho que as pessoas não têm obrigação, né, de saber o que a gente passa dentro da UTI. Mas, assim, se a gente tentasse se imaginar no lugar do outro, as pessoas não iam sair na rua sem máscara, sabe? Não iam pensar assim, eu faço o que eu quiser. Porque o que a gente tá passando lá, nós profissionais, nós como pessoas, porque muitos colegas meus tiveram familiares lá, deitados, sabe? Uhum. Muitos de nós contaminamos familiares, porque a gente estava lá exposto, e aí acabou contaminando a mãe, sabe? Então, assim, é uma loucura. Eu nunca pensei em viver tudo isso. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto pessoas brilharem, assim, de uma maneira que nossa, que coisa boa eu ter a oportunidade de conhecer esse tipo de profissional, sabe? Então, tá sendo uma experiência que eu nunca imaginei viver na minha vida, assim. É um momento muito atípico, né? Eu acho que talvez um dos momentos... Eu não sei, eu quando eu falo sobre isso, eu me arrepio todo, assim, que é um momento realmente histórico, né? Eu acho que isso que a gente está vivendo, que a gente está passando, talvez a gente não volte a ver nada parecido, a nossa geração, pelo menos, né? Acho que a gente não vai ter algo parecido na história, pelo menos enquanto durarmos aqui nesse plano, né? Mas, de fato, é algo que toca as pessoas de formas diferentes. Inclusive, eu acredito que tu, Cibele, né, o ser humano Cibele, é uma pessoa que está nos dois extremos, né, das polaridades de discussão que a gente vê aí nas redes sociais, principalmente, se vê muito em programas de jornal. Aquela coisa assim, a parte do fica em casa, vamos dizer, né, do cuidado, e a parte da pessoa que também tem a questão financeira, o empreendedor que tem o seu negócio sendo afetado. Eu acho que ninguém melhor do que tu, talvez, para poder trazer um ponto de vista aí com os dois lados, né? Eu, pelo menos, acredito, sou uma pessoa que eu busco sempre enxergar da melhor forma todas as partes, né? Toda a história, ela tem várias formas de ser contada, né? Inclusive eu falo muito isso nas conversas que eu tenho, que enquanto a história for contada pela Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau sempre vai ser o mal. Então, toda a história tem lados diferentes. A gente tem até a história da Branca de Neve, né? A Malévola lá, tem a história também com o ângulo. Então, como é isso para ti? Como que tu encara esse momento também de ter o lado do cuidado super necessário, mas também tem o lado de um negócio que depende de giro para se manter vivo? Como é isso para ti? É uma loucura, assim, porque realmente eu consigo me colocar dos dois lados. No hospital, a gente fica revoltado, sabe? Porque, por exemplo, às vezes eu tô de plantão no final de semana e aí eu passo pelo McDonald's da Silva Só e tem fila às 6 da manhã. Eu penso, essas pessoas não estavam em casa e resolveram vir aqui às 6 da manhã, Café da manhã ali, porque alimentação saudável. Isso. Daí me dá uma raiva, porque assim, eu tô num hospital que tem todos os recursos, tipo, todos os materiais de segurança eu tenho tudo que o paciente precisa, então eu tenho recursos. E é muito cansativo, sabe? Eu passo 12 horas com aquela máscara e mais o face no rosto e touca, a gente fica muito apertado, o rosto fica machucado, sabe? Eu tenho colegas que fizeram lesão no nariz, apesar da gente ter materiais de qualidade. Então, assim, a gente tem aquela função do paciente, agora tá voltando, aliás, né?
faltando leito. Então, assim, a gente tá limpando o leito do paciente que acabou de sair e já tem 2 ou 3 para vir. Então, é um estresse, é um plantão que a gente sai de lá muito esgotado. E, por outro lado, pensando como empreendedora, eu tenho visto as pessoas num sofrimento alto, assim. Porque, por exemplo, tá? Eu sempre me coloco no lugar de privilégio, porque dia primeiro, meu salário tá na conta. Então, isso é um privilégio, eu tenho consciência disso, sabe? Mas, assim, fiz as compras de Natal, por exemplo, me organizei toda, fiz as compras do Natal para Amor do Céu, né? As embalagens e tal. E aí, comprei uma embalagem e aí fiz as fotos e tudo, um investimento alto e tal. Só que eu comprei pouca embalagem, porque no ano passado eu não tinha me acertado com aquela embalagem, então eu queria fazer um teste. Eu paguei R$2,50, tá? Aí 10 dias depois eu fui comprar, a mesma embalagem tava R$8. Então, assim, quem vai sobreviver desse jeito? Daí eu falei pra dona da loja, eu disse, mas faz 10 dias que eu vim aqui, eu tenho a nota, faz 10 dias. Ela me disse, é porque o dólar, é porque tem empresas de embalagem que já fecharam, é porque não sei o quê. Sim, aí tu vai colocar R$8 uma embalagem? Eu fico pensando, como o ser humano é egoísta? Porque, tipo assim, como é que eu vou passar pro meu cliente esse valor? E, claro, eu tô falando de mim, que, como eu disse, tenho privilégios. E quem sobrevive disso, Dari, o que faz? Sabe, eu fico pensando, certo, tem um monte de empresa fechando, porque não tem como sobreviver. As pessoas estão se abusando de um momento que era para todo mundo dar as mãos e vamos passar por isso junto, sabe? E eu vejo que é um efeito dominó que acontece no fim disso tudo, né? Porque aí tem... É uma empresa que o dono está sendo afetado, se tem colaboradores ali, eles também consequentemente são afetados, porque daqui a pouco esse dono de negócio ele não consegue manter um funcionário, o quadro de funcionários, ou daqui a pouco não consegue manter o próprio negócio e vem a fechar. A gente viu muitos negócios fechando aí. Tem outros negócios, ao contrário, também estão conseguindo se reinventar e passar por esse momento de forma, pelo menos, firme aí, né? Sim. Mas, assim, seguindo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais a Cibele, do Amor do Céu, de como tudo isso tá rolando, o que tu percebe, assim, que nesse teu período, né, nessa tua caminhada até aqui, qual foi o teu maior desafio que tu enfrentou para chegar aonde tu está hoje? O maior desafio, eu acho que foi aquela parte de transição de carreira, assim, sabe? De ter resiliência para entender que o que eu estava passando era um momento e que ia passar, sabe? E que se eu queria mesmo, eu tinha que levantar a cabeça e enfrentar isso. Então, eu acho que um dos maiores desafios foi, até o momento, né? Porque eu sei que vão ter muitos outros. Sim. Mas até o momento, acho que foi esse desafio, assim, de entender que as coisas iam se organizar e que todo mundo começa, né, de um ponto, que ninguém tá lá em cima, assim. Então, eu tive que entender e aceitar isso, que não existe mágica, né? Existe persistência, consistência, e que a gente precisa fazer cada dia mais. E hoje, me olhando assim, há 2 anos atrás, às vezes eu me cobrava, daí eu penso, não, mas olha só, hoje eu tenho maturidade que eu não tinha há 2 anos atrás. E tá tudo bem, sabe? E hoje, se eu não consigo fazer mais, tá tudo bem também. Eu não posso ficar ficar estagnada naquilo. Mas assim, o que eu posso fazer melhor hoje? Eu sempre penso isso, sabe? E o que dá pra fazer melhor hoje? Bom, então amanhã eu posso fazer um pouco mais. E eu acho que um desafio gigante foi isso, me aceitar, sabe? Me perdoar, assim, por estar começando, entender, aceitar as minhas escolhas. Eu acho que isso foi um grande desafio, assim. Legal, é um grande aprendizado que a gente vai tendo, né? Diário, né? E assim, tu tem uma característica, a tua trajetória tem uma característica muito parecida com de muitas outras pessoas aí que talvez queiram empreender na sua carreira, no seu negócio, e às vezes tem um medo bem típico que eu tenho filhos já, eu tenho filhos que dependem de mim, eu não posso errar, eu vejo que isso acontece muito. Isso para ti foi algo que aconteceu também, que passou pela tua cabeça, como tu enfrentou isso?
Foi, inclusive, eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira conversa, foi uma das coisas que eu falei, assim, agora tu dizendo, veio bem na minha cabeça, sabe? Isso era uma preocupação que eu tinha, assim, de, nossa, não vou ser aquela mãe perfeita, tipo, ai, se eu errar, o que a minha filha vai pensar disso? Aí um dia eu pensei assim, bom, se eu errar, ela vai ver que a gente erra mesmo, mas que eu tentei, ou ela vai ter orgulho, porque eu passei por tudo isso e cheguei onde eu cheguei, sabe? Porque eu tenho 2 filhos, e aí isso era algo que me preocupava, assim. E tem a questão financeira, né? Que eu pensava assim, nossa, tipo, há 2 anos atrás aconteceu de minha filha pedir as coisas e eu tá super economizando. E aí um dia eu disse pra minha mãe, nossa, mãe, ai, que difícil, sabe? A Alice, eu nem lembro o que ela pediu, mas foi um dia ela pediu algo e aí eu não podia dar pra ela. E a minha mãe disse, minha filha, eu te criei assim, e tu tá aí, tipo, e deu tudo certo. Entendeu? Só que tu não via eu reclamando que não tinha dinheiro, tu não via eu dizendo, eu não posso te dar porque eu não tenho dinheiro. Eu dizia, outro dia a gente compra, depois a gente vê. E eu fui te levando e tu tá aí com todos os pedaços. Eu disse, é verdade, sabe? E aí eu aprendi isso, que ela não precisa saber de tudo que acontece comigo, assim, do tipo, hoje não tenho dinheiro pra tal coisa. Mas ela tem que ver que a vida não é fácil e que a gente vai crescendo dessa maneira. Então, isso é um outro aprendizado que eu trouxe para ela, assim. E aí eu percebo que, de uma maneira ou outra, eles estão crescendo enxergando isso, de que as coisas não são fáceis, sabe? Porque às vezes ela diz, mãe, tu ainda vai trabalhar mais? E eu digo, sim, a mãe ainda vai trabalhar mais, mas é porque a mãe gosta, é porque eu aprendi que a gente não tem que dizer para os filhos que é porque a gente precisa, porque a gente tem que ter dinheiro. Não, é porque eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, sabe? Legal. E aí eu desejo que eles tenham uma profissão que eles amem, que brilhem os olhos deles, assim. Então isso é uma coisa que me preocupava muito, mas que hoje já passou. Legal. Trazer um recado positivo, né, para aquilo que a gente... isso é muito legal te ouvir falar, porque é algo que realmente eu também bato muito na tecla dentro dos trabalhos que eu faço, sobre a forma como a gente comunica as coisas, né? E sobre como nós significamos cada experiência vivida. E é legal de perceber essa forma de tu comunicar sobre o teu trabalho, sobre esse teu dever, que não é algo pesado, é algo que para ti é prazeroso, que tu faz aquilo que ama, que tu gosta de fazer. Então, com certeza isso está impactando de uma forma muito positiva os teus filhos, né? De eles darem significados positivos para o trabalho. A gente vê isso, né, nas pessoas que, nossa, louco pela sexta-feira, né? Já começa assim, vamos lá, né? Terminando o domingo, segunda-feira, nossa, vamos lá, mais uma semana, né, de trabalho. Então, de trazer esse lado positivo do trabalho é muito legal, fico super feliz de ouvir falar assim. E nem tudo é dificuldade, nem tudo é desafio, né? Ou os desafios que surgem, a gente também tem bons recursos para enfrentar isso. E o que tu percebe, então, que para ti nessa jornada até aqui foi um recurso muito positivo que tu teve ou que tu tem, que isso te trouxe boa vantagem para encarar esses desafios aí que surgiram até aqui? Eu acho que, assim, uma das coisas que me abriu a mente foi o treinamento, né? Quando a gente se conheceu, eu consegui encaixar várias peças, assim, na cabeça com relação a ele. Eu consegui leituras, né? A gente até trocou algumas ideias de leituras, assim, que também me auxiliou, me fortaleceu. Pessoas próximas, né? Porque, assim, eu sei que muita gente não tem o apoio da família, né? Também me sinto privilegiada por isso. Mas eu também senti, às vezes, alguma insegurança da minha família com relação a isso, e eu precisava ser a firmeza. Tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo, não é uma brincadeira, sabe? Sim. E aí eu passava isso pra eles. Então eu tive apoio do meu marido, tive apoio da minha mãe, do meu pai, isso me fortaleceu muito. E eu fui me descobrindo forte quando eu achava que eu não era, sabe? Porque eu não me enxergava uma pessoa forte, não me enxergava uma pessoa, assim, com todas as coisas que eu fazia, sabe? Porque no último treinamento que a gente estava fazendo lá com as gurias, teve uma dinâmica que foi dito que, 5 qualidades, eu acho, e 5 defeitos. E eu só coloquei defeito, sabe? E aí as gurias ficaram malucas comigo. Nossa, mas tu é enfermeira, tu é mãe, tu é empresária, me listaram um monte de coisas e eu disse, gente, mas eu sou tudo isso e não me enxergo assim.
E não era nem modéstia, era por não me enxergar mesmo, por achar que era o óbvio, assim, que eu fazia o que eu tinha que fazer. Sim. E hoje eu consigo me enxergar uma pessoa forte, persistente, sabe? E enxergar todas as coisas que eu já passei e me fortalecer para todas que virão, porque eu tenho certeza que tem muitos desafios por vir, assim. Então, são coisas que foram me fortalecendo, mas se dizer assim, uma coisa só, eu não consigo pensar exatamente aquilo que... Eu acho que é a vontade de ir atrás dos meus sonhos, assim, sabe? De descobrir que eu posso. Que eu posso fazer o que eu quiser. Legal, show. Sabe que tu falou, trouxe essa parte ali de relacionar, né, itens positivos e negativos sobre nós mesmos, né, que tem uma parte que a gente fala sobre autoimagem, né, realmente, e como isso faz diferença no dia a dia, né, para momentos de dificuldade, principalmente, e que vão surgir durante a vida inteira, né, de formas diferentes. E quando a gente tem uma autoimagem fortalecida e firme, a forma como a gente encara tudo isso é diferente. Como a gente encara o desafio. A gente encara o desafio como um desafio, algo a ser superado, algo que a gente com certeza vai passar, vai aprender com isso e seguir em frente. Diferente de talvez outras pessoas que possam ter uma autoimagem para baixo, inferiorizada, uma pessoa que não tem isso bem estabelecido e muitas vezes chega numa barreira e ela paralisa, ela não consegue seguir em frente. E com certeza tem uma pessoa com um exemplo positivo para isso, né, que está aí encarando todos esses desafios que estão surgindo. E é claro que a gente não vai ficar por aí, né? Eu acho que com certeza o que a gente está passando aí, inclusive em relação à pandemia, em todos os sentidos que essa pandemia está trazendo, né? Tanto de saúde quanto a questão financeira para o lado empreendedor aí. Então eu te pergunto, passando isso, né? Já levando para um futuro otimista após pandemia aí, como que tu percebe isso? Quais são os teus planos para daqui para frente, né? Ou pós-pandemia em diante, com tudo uma forma mais positiva aí? Os meus planos é ter a loja, né? É o meu sonho, assim, e é ter a loja do Amor do Céu. E aí, esse ano eu percebi que não era o melhor ano, né? Em função de tudo que a gente tá vivendo. Mas, mesmo assim, eu já cresci muito esse ano, sabe? Se eu for me olhar em janeiro e agora em dezembro, nossa, decolei, sabe? Tanto que já tô até fazendo uma cozinha na minha casa, porque a minha cozinha não me comporta mais. Eu tenho caixa espalhada pela casa toda, chega no café da manhã, o Diego anda com a cafeteira pela casa, porque não tem onde ligar. Então, acabei que tô construindo uma cozinha para me suportar, né, as minhas coisas, até eu poder construir a loja, que é para um futuro breve, assim, né? Mas que também já não é uma ansiedade, sabe? Porque eu percebo que eu posso crescer mesmo sem ter a loja. Sim. Que é algo que eu achava que não, que eu ficava limitada, que eu ficava arrumando desculpas, sabe? Porque eu moro longe, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu percebi que não, que eu posso ter muitos clientes e crescer com o Amor do Céu, mesmo nas condições que eu tenho hoje. Mas a minha intenção, assim, meus planos para o futuro é abrir a loja do Amor do Céu. Legal. Com café. Show. E tá, pensando nisso, meio que para a gente construir aí, imaginar cenários possíveis para isso. Como que tu percebe essa caminhada aí? Tu percebe que vão existir desafios ainda que vão surgir para ti? Como que é? Ou é uma coisa que realmente só tem a crescer com facilidade? Ou para quem está nos acompanhando principalmente, que talvez precise desse olhar de quem já está dentro de uma história, já está caminhando aí dentro do empreendedorismo, o que tu para essas pessoas? O que eu diria para quem quer começar hoje? Começa.
como tu sempre falou, e isso fica muito na minha cabeça, sabe, Dari? Tipo, às vezes, quando eu não tô muito legal, eu me lembro de tu falando assim, faz com as ferramentas que tu tem. Isso fica muito claro pra mim, e eu pego isso como uma força, assim. Então, sempre quando eu não tô com as ferramentas que eu tenho hoje, tem que ficar reclamando, sabe? Me adaptando às condições que eu tenho. Então, é isso que eu diria pra quem tá nos assistindo, assim. Começa com o que tu tem, com as condições que tu tem. Por exemplo, eu uso a geladeira da minha cozinha, ela me comporta? Não mais. Por exemplo, se final de semana eu não faço compras, porque eu preciso da geladeira cheia das minhas coisas. Então eu vou me organizando, sabe? Eu uso toda a estrutura que eu tenho. Tipo, eu não tinha comprado nada, pro amor do céu. Eu fui usando as coisas de casa. Fui usando o micro-ondas que eu tinha, o forno que eu tinha, as panelas que eu tinha. Hoje já tenho coisas próprias. Eu tenho até uma panela que mexe brigadeiro sozinha. Mas nunca foi assim desde o começo, sabe? Sim. Então, assim, comecem com as coisas que vocês têm e vão tentando, sabe? E vai dar certo. Não pode desistir. Tem que ir atrás e seja consistente, sabe? Como é que eu posso dizer assim? Vai se fortalecendo das pequenas vitórias. Eu aprendi a comemorar pequenas vitórias, sabe? Ontem eu fiz um vídeo que teve 3.000 visualizações. Eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, nossa, eu não conseguia me conter de alegria. Daí eu disse, azar se vão achar que é bobagem. Isso é muito importante pra mim. Porque eu sei a dificuldade que é parar o que eu tô fazendo pra gravar um vídeo. Eu sei a dificuldade que é a vergonha de estar se expondo, sabe? Então, assim, se as pessoas acharem uma bobagem, eu não tô nem aí, eu vou comemorar, azar. Então, assim, quem tá começando hoje, comemora as pequenas vitórias, não desista, não se importe com o que os outros vão pensar ou falar, porque quem paga as suas contas é você, sabe? Então, assim, azar. E é isso que eu tenho feito. Que legal, que legal. Eu acho que isso é muito bom, assim, para quem tá ouvindo aí isso, todo esse teu ponto de vista, porque de fato, eu particularmente ouço muito isso, as pessoas naquele tipo de pensamento, não, mas eu ainda não tenho o que eu preciso, eu acho que eu preciso aprender mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ter tal coisa, eu preciso estar em tal lugar para daí sim fazer algo. E é isso realmente que eu quero poder trazer para as pessoas que vão nos acompanhar, esse ponto de vista dentro da história de quem está vivendo o seu negócio, quem está vivendo o empreendedorismo, né? O quanto é importante realmente fazer o que pode com aquilo que tem no momento. Não deixar para depois. Nunca vai estar perfeito. A gente sempre vai querer melhorar, vai querer algo a mais. E aí tu vai esperar, a gente vai ficar esperando, sabe? Porque agora a minha cozinha não comporta outra geladeira. E aí eu não ia fazer coisas pro Natal, por exemplo, vou fazer azar. Eu caminho as casas e boto na geladeira da minha mãe. Eu faço como dá. E é assim que eu faço ainda. Até a minha cozinha nova ficar pronta e eu poder ter uma geladeira própria para isso. Então, assim, eu tô há 2 anos e 8 meses com uma geladeira em casa, entendeu? Show. E eu não deixei de crescer por causa disso. E a gente usa como medo isso, Dari, sabe? Tipo assim, não, o que vai acontecer se tudo der certo? Bom, eu vou ser feliz e azar do outro que se incomodar com isso. Mas nem sempre eu tive essa clareza, sabe? Mas tá tudo bem. Hoje eu tenho. Show. Sim, tu já trouxe muitos pontos de vista aí, várias mensagens positivas para quem está nos acompanhando. E ainda assim eu quero te perguntar aí que mensagem que tu quer deixar para alguém que está começando num negócio próprio, ou vai começar, ou talvez não começou ainda num negócio próprio, ou dentro da sua própria carreira, né? Como eu disse lá no começo, não é somente vai ter um negócio próprio, mas uma pessoa que quer prosperar na sua carreira dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, quer realmente fazer a diferença naquilo que faz. Que mensagem do teu coração, assim, que tu pode transmitir para essas pessoas? É um monte de coisa, assim, né? Mas uma das coisas que para mim acontece muito é que é inevitável que a gente pense em desistir. Isso acontece. Só que em algumas vezes que eu pensei em desistir, eu estava muito cansada. Então eu precisava descansar, não precisava desistir, sabe? Isso é uma coisa que a gente confunde.
Então, assim, quando tu pensar muito em desistir, vai descansar. Vai dar uma liberada na cabeça, porque às vezes é isso que tá fazendo falta, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Outra coisa é se fortalecer de pessoas que te apoiem. E se tu não tem ninguém que te apoia, se fortalece de ti mesmo, sabe? Porque eu entendo que às vezes as pessoas não têm pessoas que apoiam. Mas se alguém tem aquele amigo que te apoia, te fortalece dele. Não que ele vá só te dizer coisas boas, não é isso. Mas é te apoiar naquele momento que tu tá precisando, sabe? Te dar aquele abraço daquele momento que tá fazendo falta, assim. E é ser constante, é uma outra coisa que eu tenho percebido muito, assim, a gente precisa ser constante, ser determinado, respeitar o seu tempo, sabe? E ter vontade, assim, e entender que vai ter muitos desafios. Tem dias que vai chover mesmo, e vai chover por muitos dias, até vir o sol, sabe? Sim. Mas é porque o sol, muitas vezes ele tá ali e a gente não tá enxergando. Mas, assim, é ser determinado, e uma coisa que me faz muito bem é comemorar as pequenas vitórias, assim. Tipo, isso me enche de orgulho e eu aprendi a não ter vergonha, sabe? Antes eu tinha vergonha. Tipo assim, o que as pessoas têm que ver que teve 3.000 visualizações no meu vídeo? Pô, azar quem não gostar. Pra mim foi demais isso. Tipo, comemorei que eu comprei a panela que mexia brigadeiro, porque isso tá me tirando, me poupando um tempão, sabe? Sim. Então eu comemorei mesmo com a panela, tipo. Então comemorar as pequenas vitórias, sabe? Tipo, aquele feedback meu, se apropria dele, sabe? Usa ele naquele dia que tu não tá muito bem, assim, ou pra te lembrar de o quanto tu é bom naquilo que tu faz. Então, assim, eu diria isso, sabe? Levanta a cabeça, se é o que tu quer, tenha clareza e seja determinado e tenha constância. Para mim, são coisas bem importantes, assim. Top. Sim, eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, por ter topado a gente bater esse papo. A gente está aí já há alguns minutos, já quase 1 hora de papo, rolou super bem. Fico muito agradecido mesmo, de coração, a gente trocar essa ideia de eu poder também ouvir tantas histórias bacanas aí dessa tua caminhada, né? Desde que a gente se conheceu lá atrás, no início do teu projeto, naquela indecisão ainda lá atrás, e hoje ter essa convicção, ter a certeza de que está no caminho certo, né? Tudo que tu vem construindo, a pessoa realmente que tu vem te tornando a cada dia, e eu acompanho isso, né, nas tuas redes sociais. Fico muito feliz, muito orgulhoso, de verdade, parabéns. Espero que venham muitos anos pela frente de mais coisa boa ainda. E, inclusive, te pedir para deixar aí para a galera as tuas redes sociais, né, para quem quer acompanhar. Vamos aumentar ainda mais essas visualizações, aumentar as demandas. Para o Natal, de verdade eu não sei ainda, eu espero já botar no ar logo esse vídeo, né, para que atinja o Natal aí. Então, para quem tem interesse, ainda tem espaço na agenda, como que faz para te achar, para fazer pedidos, enfim? Tá, primeiro eu quero te agradecer, Dari, porque eu sei que tem mérito meu nas coisas que estão acontecendo comigo, mas como eu te disse, a gente não é sozinho, sabe? Tu teve a mão inteira, não foi só o dedo em tudo que tá acontecendo, assim. Então, te agradecer muito por toda a paciência que tu teve comigo, por todo o carinho, e se tornou amigo, né? Mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar, e já contei em vários momentos que eu precisei, assim. Então, quero te agradecer muito e te desejar muito sucesso e dizer que eu tô muito feliz em estar participando desse momento, de estar podendo conversar contigo, que tá sendo muito importante para mim poder me ouvir, assim, falar essas coisas. Mas eu tô muito feliz e eu quero que a nossa próxima conversa seja no meu café, lá no Amor do Céu, na loja. Oi, bora! E dizer, assim, que conta comigo para todos os teus projetos e o que tu precisar, que a gente tá junto, assim, para crescer junto. E é uma das coisas que eu te admiro, porque tu é um cara que não quer crescer sozinho, sempre quer que as pessoas cresçam junto contigo, assim. Então eu admiro muito isso. E a agenda do Natal ainda está aberta, mas para o dia 24 já tem poucas datas, poucos horários, porque está enchendo, as pessoas estão se adiantando, né, em função de estar todo mundo na correria. E tem as redes sociais, eu não sei se a gente tem como eu colocar a legenda, ou se eu falo.
Fala e aí eu vejo se eu consigo colocar, que eu também sou marinheiro de primeira viagem aqui, né? Nessa coisa Sim. de... Mas fala aí e eu vou fazer o Instagram, possível então, é pra Amor colocar. do Céu Doceria. No Facebook também. Tá. Amor do Céu Doceria. Isso. Certo. Céu Tem Doceria. telefone, e-mail ou é rede social mesmo? Né? Rede social e tem o WhatsApp. No Instagram tem o link já, que entra direto no meu WhatsApp. Mas tem telefone. As redes sociais, só para reforçar, que eu acho que eu te cortei antes. Tá, é Amor do Céu Doceria. Tem no Instagram e no Facebook. Beleza, beleza. Si, de coração aqui mesmo, muito agradecido. Eu sempre agradeço. Sem adorei. palavras aí pela tua caminhada até aqui. Eu acho que é só sucesso, só tem coisa boa a vir aí. Da forma como, da pessoa que tu te tornou mesmo até aqui, e com certeza vai seguir te fortalecendo aí ao longo dessa jornada infinita, né? Eu acho que o Amor do Céu só tem a crescer, de verdade. Que assim seja. Adorei, adorei.